foi mesmo assim. Olá, caros ouvintes, espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Vai-se a Ver e foi mesmo assim. E perdoem-me esta voz anasalada de quem está meio constipado. Ora bem, antes de começar o episódio de hoje, acho importante fazer aqui um disclaimer. Como católico que sou, tenho uma grande admiração por todos aqueles que vivem vidas consagradas e hoje dirijo isto em especial a todas as religiosas de clausura e não clausura, mandando um forte abraço, sinal de que tenho nelas um fortíssimo exemplo. Ok, António, há mesmo freiras fechadas num convento a ouvir o teu podcast. Bom, digo isto porque o Vai-se a Ver e foi mesmo assim de hoje dá conta de um episódio insólito no meio de um mosteiro de beneditinas no século XVIII. Diria que a probabilidade de conhecerem esta história, ou de já terem ouvido falar, é muitíssimo reduzida. Eu só a conheci porque, em setembro deste ano, a editora Casa das Letras lançou um livro chamado Resistências, Insubmissão e Revolta no Império Português, da historiadora Mafalda Soares da Cunha, onde reúne 50 histórias de revoltas ocorridas em território sob domínio português de 1500 a 1850. E fica aqui a recomendação para se quiserem conhecer mais histórias como esta e o agradecimento por me terem disponibilizado este material. E por isso hoje este episódio não vai propriamente ajudar a preparar nenhum exame nacional de História, mas olhem, fica a curiosidade. Bem, eu quando imagino a vida num convento ou num mosteiro, vem-me à cabeça a imagem de queridas irmãs e de humildes frades a viverem em paz e harmonia e levando vidas devotas de oferecimento a Deus. Aliás, as poucas experiências que tive e os relatos que me vão chegando relatam isso mesmo. Fica aqui outra vez o disclaimer. No entanto, no século XVIII, no mosteiro de Santa Ana, ali em Viana do Castelo, que na altura se chamava Viana do Minho, durante um certo período de tempo, a realidade foi um bocadinho diferente. Só para dar aqui algum contexto, este mosteiro foi fundado logo no início do século XVI e com o passar dos anos foi aumentando o seu tamanho com várias obras e com esse aumento físico vinha também um aumento no número de religiosas que de 25 a 1522 passou para 122 no ano em que se passa o episódio de hoje, em 1704. A acrescentar ao número de religiosas, era preciso também acrescentar o número de criadas que as servia. Isto significa que era uma comunidade bastante grande, num mosteiro bastante grande. Muitas mulheres dentro do mesmo sítio. E neste mosteiro em particular, a coisa deu para o torto. Tudo começou na cozinha, numa disputa entre uma criada de uma das irmãs e a escrava negra de outra. E tudo por um motivo perfeitamente banal. Estavam as duas na cozinha quando a criada quis usar o fogareiro que a escrava estava a usar para guisar o jantar da sua senhora. Um fogareiro é tipo um mini fogão portátil. Bom, aquilo deve ter dado uma grande discussão e a abadesa, portanto a chefe da comunidade, teve que intervir e decidiu expulsar as duas. Podia ter ficado tudo por aí, mas ficou tudo ainda mais tenso quando a abadesa permitiu o regresso da criada e não da escrava. E de repente, no mosteiro de Santa Ana, estava instalada a confusão e as posições lá dentro extremaram-se. A senhora da escrava negra escreve ao arcebispado contando o que tinha acontecido, exigindo que expulsassem também a criada. O arcebispado considera este pedido justo e ordena então que seja expulsa. Vai a senhora da criada e diz que se a sua rapariga se fosse embora, então ela também iria. Esta decisão tem o apoio das duas parentas e amigas da criada, que no total eram 40. Começaram a criar um motim e decidiram furar a clausura, sair do mosteiro e organizar um protesto fora do mosteiro. Estavam de tal forma revoltadas que obrigaram à intervenção do 4º conde da Atalaia, António Luís de Sousa Tela Menezes, a mais elevada autoridade militar da província, também conhecido como Governador das Armas. Veio com reforço e trouxe cabos, magistrados e outros oficiais. Ainda assim, não conseguiram controlar a ira das freiras, que só cederam em recolherem-se na igreja. Teve que vir o vigário-geral do arcebispado de Braga, mas as freiras estavam mesmo chateadas e só aceitavam voltar se a criada também voltasse. Na verdade, conseguiram o que queriam e lá voltou a criada. E chegaram todas gabarolas porque tinham acedido às suas exigências e o ambiente em casa ficou ainda mais tenso. As apoiantes da escrava negra, que eram muito menos em número, eram só 5, o que eu acho relativamente injusto, mas pronto, devem ter reagido ao retorno da criada de forma menos acolhedora, os pormenores não sabemos, mas sabemos que devem ter sido tão hostis que desencadeou uma reação algo violenta no grupo das 40 freiras apoiantes da criada. Vejam só, saíram novamente do mosteiro para irem pegar fogo à casa de parentes das outras religiosas, nomeadamente à casa de António Lobo, que era o tio da senhora escrava, e Sebastião Malheiro, irmão dela também, e começaram mesmo a pegar fogo às suas portas. Chegam os mesmos reforços de há pouco, que mais uma vez não conseguem fazer nada perante a ira das freiras. Tiveram que vir os religiosos de São Domingos, de cruz levantada, e só assim conseguiram levá-las para dentro do mosteiro. Eu não me estou a rir. Mas aquilo estava tão tenso
que quando chegam ao mosteiro vão logo atrás das 5 freiras a querer, segundo contam os relatos, matá-las. Eu espero que isto tenha sido só uma força de expressão. Mas de facto, com medo, as freiras fecham-se numa cela. Mas as outras arrombam a porta, obrigando-as a sair e a porem-se de joelhos. Ao verem já a situação a tomar contornos excessivos, aparecem outras freiras neutras no assunto, que já agora perguntam onde é que estiveram este tempo todo, para acalmar os ânimos. Finalmente aparece o revisor do arcebispado, que retira as 5 freiras e ordena que vão para o mosteiro de São Bento de Viana até que a situação se resolvesse. Ficam lá quase um ano e, passado este ano, o arcebispo de Braga, João de Sousa, na esperança de encontrar as freiras revoltosas mais calmas e acolhedoras, foi fazer uma visita ao mosteiro, apelando à paz e à ordem, dizendo: "Oh, minhas senhoras, nós não podemos ter as outras freiras muito mais tempo no outro mosteiro, temos que as trazer de volta." E em vez de uma atitude de aceitação, o que recebe é mais hostilidade para com essa ideia, tendo sido proferidas ameaças de revoltas, bulhas e até mortes. O arcebispo retira-se, mas depois começa a enviar um grande número de padres e religiosos para o convento para as tentar dissuadir. Ao que se sabe, nenhum deles teve êxito. Bom, na verdade, não se sabe o fim deste episódio. E a história é mesmo assim, às vezes os registros e os testemunhos perdem-se. Ao que parece, muito provavelmente, as 40 freiras levaram a delas avante. E explico o porquê desta intuição da historiadora Mafalda Soares da Cunha. É que o documento muito antigo onde é relatada esta história é sobre os feitos e causas que teve que defender o ilustre senhor bispo do Porto, João de Sousa, de que falávamos, mas que na altura da história era arcebispo de Braga. E no fim do texto diz que ele saiu vitorioso em todas essas causas, o que significa que, para não se saber o desfecho deste episódio em concreto e não ter ficado registado, é porque provavelmente não foi muito bem sucedido. Mas enfim, fica aqui um relato mirabolante destes desacatos no mosteiro beneditino de Santa Ana. E não se pode ignorar aqui uma coisa que no meio desta loucura toda é de se notar. É que estamos no início do século XVIII e ficamos aqui com a história destas mulheres que, com melhores ou piores razões, desafiaram os poderes hierárquicos estabelecidos na altura e nem os mais altos cargos oficiais as conseguiram demover. Claro que, repito, loucura máxima, mas também há que dar valor a esta determinação. E é assim, meus amigos, tirar boas lições de tudo. Bom, se quiserem conhecer mais histórias deste género, ora comprem o livro da editora Casa das Letras, Resistências, Insubmissão e Revolta no Império Português, da historiadora Mafalda Soares da Cunha. Por hoje é tudo. Podem arrumar os lápis e as canetas com que estiveram a tirar apontamentos. A nossa lição acabou. Até à próxima. Vai-se ver e foi mesmo assim.